Rodrigo, um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Parabéns, esse é um papel marcante, não é? Jesus Cristo? Em todos os sentidos, literalmente. Me diga uma coisa, Rodrigo, em relação à versão de 1959 do filme, Jesus tem um papel aqui muito maior, né? Não que Jesus tenha um papel maior ou menor, né? Mas enfim, ele aparece em cena muito mais. Quando você conversou com o Timur, como ele explicou para você, como ele justificou para você essa preponderância do papel de Jesus agora nesse novo Ben-Hur? A primeira coisa que o Timur me disse, e foi uma resposta a uma pergunta que eu fiz, que foi exatamente em relação a quantas vezes nós já vimos Jesus, retratos de Jesus e filmes sobre Jesus, e o que eu podia trazer como ele imaginava esse Jesus no Ben-Hur, independente da referência muito forte que é o filme do William Wyler. No filme do William Wyler, ele opta, eu li até uma entrevista que ele diz que foi consciente de não mostrar o rosto de Jesus, porque ele achava que o mundo tinha uma expectativa e uma relação muito íntima com a ideia de quem deveria ser, e ele não queria entrar nesse território, que não era esse o objetivo, então o importante era só a presença. O Timur queria trazer um Jesus muito humano, sem formalidades e bastante realista. E isso andaria junto com a própria narrativa, que até eu acho que o Timur inova nesse filme porque ele não segue o próprio estilo dele, que ele tem de uma câmera, mais uma câmera lenta, ele usou uma linguagem, eu acho que mais simples, não simplória, mas ele contou a história quase que de uma forma mais documental. E o Jesus ele queria que fosse humano, acessível. E aí a gente começou a conversar e falava, por exemplo, a primeira vez que a gente vê Jesus, eu queria que ele tivesse misturado, que você sabe, é um marceneiro, bom, é ele, mas não que a imagem não colasse com essa ideia que a gente tem, que a gente costuma ver, que a música entra, que Jesus caminha. Aquela pompa, esse que distancia e que, na verdade, de certa forma, tira um pouco a humanidade, tira ele do meio. Então ele falou, quero ele misturado entre as pessoas. E eu achei isso genial, falei, ótimo. E aí depois a gente começou a trabalhar um coloquialismo. Como é que a gente fala, sem mudar o que está escrito no Evangelho, mas como é que a gente fala isso de uma forma menos formal, menos professoral? Como é que a gente consegue encontrar um diálogo? E a gente foi construindo pouco a pouco. E eu acho que eu gosto muito do resultado, porque ele não é a história de Jesus, é a história de Ben-Hur, apesar de você ter a presença de Jesus no filme, porque ele reflete os ensinamentos, os encontros que ele tem com o protagonista. O protagonista, ele é um catalisador dessa transformação do protagonista. Então ele realmente não é o foco. A ideia aqui é pensar, sentir os ensinamentos de Jesus, do que ele queria dizer, do que ele queria passar, mas através do humano, do personagem falando, pô, mas o que ele falou não faz o menor sentido. E as suas dúvidas, e aos poucos ir se transformando pelas circunstâncias da própria vida, do que acontece na vida dele, da sua jornada, que é uma jornada clássica de um herói que deixa a família, né, vive na escravidão, volta para se vingar e acaba encontrando a redenção, na verdade. Você mencionou na entrevista coletiva que você passou 6 horas na maquiagem antes de fazer a cena da crucificação. Normalmente eram umas de 2 a 3, esse dia foram 6. 6 horas, porque era maquiagem de corpo inteiro, corpo né? Jesus está só com aquele, né? Só com cobrindo, tá nu na cruz, né? Uhum. E que estava um frio desgraçado, né? Sim. Tinha nevado na noite anterior. Além dessas coisas de eu vou passar o dia na cruz, num frio do caramba, vai ser difícil, você pensou o seguinte, eu vou aqui representar amanhã a morte mais significativa da cultura ocidental? Absolutamente. Nos últimos 2 Fato mil que anos. Transformou a sociedade, claro. Todos esses fantasmas me aterrorizaram. Não só na noite anterior. No dia, 2 dias antes, eu tive essa crise. E eu conversei com a produtora, que foi uma pessoa que esteve muito aberta e muito generosa durante todo o tempo. Ela já fez outros trabalhos
enfim, relacionados ao mesmo tema. Eu falei, eu pesquisei, aí eu fui para a internet, né, aquele mundo de você vai para um lado, vai para o outro. O que ele quis dizer quando ele falou isso? Isso significa... Comecei a tentar entender os significados e a cabeça começou a dar um nó. E eu fiquei ansioso e eu comentei com ela na hora do jantar. Falei, olha, a cena da crucificação eu não sei como fazer. Eu não sei. Tem 1000 formas de fazer, mas é Jesus. Então tem uma responsabilidade enorme nisso aí. Eu queria tentar chegar o mais próximo do que seria, tentando entender, e falava com amigos e enfim. E aí ela me falou uma coisa tão simples, que foi, Rodrigo, faz da sua forma, faz de dentro. Fala e sente e coloca para fora. E essa foi a forma que eu encontrei de fazer essa personagem. Se você fosse definir a sensação que você teve quando você estava ali na cruz, olhando para a cara do Jack Huston, Ben-Hur ali comovidíssimo, assistindo à morte de Jesus, que palavra você usaria para definir o sentimento que ficou com você dessa cena? Bom, eu vou ter que falar, eu posso fazer um parênteses, Pode, depois eu tento a palavra. deve. O parênteses eu estava congelado. Congelado. Meu corpo estava congelado, então literalmente. Você estava em alfa, você eu estava já em tinha alfa. abstraído. Eu estava em alfa. Eu acho que é essa palavra. Foi um estado transcendente no sentido de, primeiro, o meu corpo, eu não sentia o meu corpo, porque eu estava com muito frio. Ao mesmo tempo, existia uma consciência, eu sabia o que eu tinha que fazer, e eu acho que eu consegui não escutar os ruídos mentais. Tá. E consegui ficar dentro e consegui falar do coração, que era esse o objetivo. Então, não sei se alfa, não sei qual é a palavra. Você em algum momento teve a tentação de pedir para o Timur colocar Jesus na corrida de bigas também? Não. O que eu tive foi que quanto mais a gente estava em Mateira, uma cidade linda, e eu andava, eu caminhava, parte dos meus exercícios, eu andava caminhando na cidade, e cada vez mais eu mergulhava. O mergulho ia se verticalizando a cada dia. Então o que eu falava, será que a gente não pode fazer o momento que precede o momento que ele é preso no Jardim de Getsemane? Porque isso não tá. Será que a gente não podia pelo menos fazer? E a gente fez, ele filmou. Mas como não estava no roteiro e a ideia dele era manter Jesus através do olhar de Judá, a gente não podia se aprofundar, se debruçar sobre a história de Jesus. Mas eu tinha vontade de fazer mais. E mais, e mais. Falei, será que a gente não pode estender isso aqui e fazer? Porque a vontade transbordava. Então eu tinha uma vontade de fazer. A corrida de biga, eu te confesso que eu não pensei a respeito. Mas eu tive vontade de expandir, de continuar, porque a sensação era muito dolorosa, mas também muito, muito especial, muito incomparável. E, Rodrigo, agora em outubro a gente vê você também em Westworld. Acabou de ser marcada estrear, né? a data de estreia, dia 2 de outubro. Isso na última ocasião que eu falei com você falou que não podia me dizer nada do seu personagem. Continua tudo igual? Nada mudou. Não, mudou que algumas coisas foram divulgadas, né, no TCA, que foi lá a conferência que eles fizeram esse anúncio. O que eu posso falar do meu personagem é que ele é um cowboy, mas que é um cowboy que não é um cowboy dos padrões tradicionais que a gente está acostumado a ver. É um cowboy que está adereçado como cowboy, mas ele é um cara apocalíptico. Uau! Você vê, é uma mistura que parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. É um texto muito metafórico, o tempo todo. A gente está falando de uma coisa e na verdade, está falando de várias coisas. Não podia deixar de ser diferente com J.J. Abrams e Jonathan Nolan, que são dois caras que vibram num lugar que às vezes você tem que até... Desenha, porque eu estou querendo tentar entender exatamente onde a gente está chegando, mas eu fui, aos poucos, eles também são muito acessíveis. Então, assim, eu tô com uma expectativa boa, assim. Se o resultado for como foi a experiência, aí eu acho que vai ser lindo. Eu estou curiosíssimo. Eu também. Rodrigo, foi um prazer imenso ver você.